boa tarde a todos, aos que estão aqui presentes a acompanhar-nos diretamente e aos que estão a assistir-nos através do Instagram e que eventualmente irão assistir depois ao fecheiro que for disponibilizado no YouTube da Rama e eventualmente também no Spotify da Rama, portanto que irão ouvir-nos. Obrigada ao Ricardo Escarduça, que temos connosco hoje e que convidámos para vir visitar-nos, vir connosco até Torres Vedras para visitar a exposição do Frederick Robbins, que inaugurou no passado fim de semana, que está na Galeria Municipal de Torres Vedras. Portanto, fizemos essa primeira visita na parte da manhã, almoçámos todos juntos com os artistas e os artistas que estão cá a residir neste momento, e fizemos depois um acompanhamento durante a parte da tarde, assistimos às apresentações dos seus trabalhos, conversámos, trocámos imensas impressões e agora estamos aqui para conversar com o Ricardo e para conhecer melhor o percurso dele. Agradecer muito a tua presença e a tua disponibilidade e começar por fazer aqui uma breve leitura a partir de uma breve nota biográfica que o Ricardo nos fez chegar. Então, o Ricardo Escarduça nasceu em Lisboa em 1975, tem precisamente a minha idade, somos os dois nascidos em 75. Realizou a sua formação de base em Engenharia Civil, que foi exatamente essa atividade que exerceu durante uma série de tempo, imagino eu até 2016. Ok. Realizou mestrado em Estudos de Cultura, com a especialização em Gestão das Artes e Cultura na Universidade Católica em 2019. Ingressou no doutoramento em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra em 2022. Persegue nesse processo, não é? Ainda. A sua incursão no universo das artes visuais tem início com a realização e com a publicação de alguns textos em catálogos de exposições a partir mais ou menos de 2016, 2017 também. Sim. Por aí. E também com uma colaboração regular durante um período de tempo também definido entre 2019 e 2021, mais ou menos com um projeto específico, projeto Travessa da Ermida, em Belém, com quem colaborou regularmente durante esses 3 anos. Não é? É nesse período que dá também início à sua atividade na área da curadoria independente, portanto, ao mesmo tempo que estavas nessa articulação e nessa colaboração com o projeto Travessa da Ermida, estavas a iniciar o teu trabalho na área da curadoria, enfim, desdobradamente como sabemos, não é? Uma atividade muito desdobrada. Em 2024 realizou um programa de residência em São Paulo, no Brasil, no projeto Fidalga, e atualmente tem visitável em Abrantes, no MIA, no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, uma exposição coletiva com a sua curadoria, concebida a partir de uma seleção de obras da coleção Figueiredo Ribeiro, uma coleção privada. A exposição é essa com o título da dobra que chama e traz. Nós falaremos sobre isto um pouco mais à frente, mas eu, para além de voltar a agradecer a tua presença, gostava de começar por te questionar, ou gostava de pedir que de alguma forma nos falasse um bocadinho como é que tu constróis esse teu período, esse teu percurso de aproximação às artes visuais, vindo de uma área científica, digamos assim, mais da engenharia civil. Como é que essa aproximação se dá? Que chamamento foi esse em relação às artes visuais? Ana, obrigado. Começo, antes de responder à tua pergunta, começo necessariamente, mas com todo o prazer, em agradecer-vos o vosso convite, ao Paulo e a ti. É um prazer estar aqui, naturalmente. Ainda há pouco estávamos a comentar que estes encontros expõem-nos perante uma diversidade de mundos diferentes dos artistas residentes, e que é da parte deles também uma grande generosidade, por um lado, e por outro lado exige-nos um desafio muito motivante. E portanto é um prazer estar cá e portanto agradeço muito o vosso convite. Quanto a essa questão, a história é bastante quase um clichê.
Mas os clichês são clichês porque são verdade, no fundo. E vou responder de uma forma muito resumida, ou tão resumida quanto possível. Primeiro pelo porquê dessa mudança de área de atividade. Eu estudava Belas Artes no liceu, em criança, portanto, digamos, é um clichê porque há aqui um aspecto biográfico que acontece com certeza não apenas comigo. Eu estudava Belas Artes, nunca me sentia artista e, portanto, por esse motivo, ao qual depois se sobrepõem alguns outros mais contextuais e ambientais, envolvido numa indecisão, acabei por seguir Engenharia Civil porque me pareceu, digamos, natural naquele momento, achando naquele momento que eu estudava Belas Artes porque havia uma atração pela arte e tudo que pode e deve girar à volta da arte, literatura, filosofia, etc. E pensando eu que ia, digamos, enterrar o que eu julgava como caprichos de adolescente e que a vida agora vai se apresentar em outros moldes, esses caprichos resistiram e manifestaram-se mais tarde, ou vieram à superfície, regressaram à superfície, e pronto, e depois a um dado momento surgiu o momento em que eu pensei, ou é agora que eu faço também porque eu progressivamente fui sentindo que seria bem mais feliz e bem mais realizado enquanto pessoa. E isso é importante aliarmos ao nosso trabalho essa realização pessoal. Pronto, e portanto aí surgiu de facto a oportunidade e o momento para esse movimento de deslocação de áreas de atividade. E depois, em plena consciência que é quase um recomeçar de vida e, portanto, o primeiro passo evidente foi procurar aliar a tudo que eu já ia consumindo, de certo modo, de uma forma espontânea e por curiosidade, aliar formação académica. E daí então surge primeiro um mestrado em Estudos de Cultura, como tu referiste, e essa opção, que é uma disciplina muito, muito multidisciplinar, é transdisciplinar no setor das ciências humanas, mas que toma muitas vezes, não é exclusivo nem nada que se pareça, mas toma muitas vezes a obra de arte enquanto objeto de estudo, mas interessou-me mais, como primeiro passo de formação académica, uma área das ciências humanas, precisamente por achar que era uma espécie de base da pirâmide, bastante abrangente. E depois, numa fase posterior, mais tarde, possivelmente vir então a concentrar, como faço agora no doutoramento, em arte contemporânea. Em arte contemporânea e aliando esse interesse ou esse território que te permite produzir pensamento e desafio intelectual a partir, não é, dos objetos artísticos também, mas aliando a outra componente que é da curadoria, ou seja, já também, quando disseste que a tua formação de liceu na área das artes estava lá, mas não te sentias artista, enfim, a curadoria também te permite, de certa forma, ter um registro autoral, inevitavelmente, que tu descobriste. Sim, e uma vez mais, regressando ainda rapidamente a essa época, não havia nessa altura não havia de todo estas ofertas de formação académica especializadas nestas áreas que produzem pensamento ou que pensam sobre e que pensam a partir de e que agem sobre e agem a partir de da obra de arte e do trabalho artístico, da produção artística. Surgiram bem mais tarde e, portanto, sim, efetivamente, quando pensei em iniciar esta outra fase de vida, se podemos chamar assim, naturalmente o aspecto da curadoria foi o mais evidente porque é
e até mesmo porque a prática da curadoria, como nós vínhamos comentando há pouco, ela é em si, ou ela requer em si também prática de investigação. Portanto, as duas coisas contaminam-se e alimentam-se reciprocamente. E a prática da curadoria, de igual modo, requer essa investigação de forma transdisciplinar e multidisciplinar. Informal, não é? Sem dúvida. Fora exclusivamente, enfim, dentro do campo daquilo que são os critérios mais formais de investigação académica, mas também abraçando muitos outros modelos possíveis de investigação e de mais informais. Como o campo da criação artística é, claro, ou deve ser um campo de total liberdade, claro, investigativa, porque, no fundo, qualquer conceito, qualquer tema pode suportar uma investigação com o objetivo de vir a concretizar uma exposição ou um trabalho curatorial, seja qual for, pode ser um ensaio, pode ser alguma outra coisa, da mesma forma que acontece com o processo criativo ou o processo de investigação que um artista faz no âmbito do seu processo criativo. Queres-nos falar um bocadinho então de como é que foi essa experiência para encerrarmos essa fase em que tu dizes que foste aliar um lado de formação que sentias que te era essencial, a um lado de, depois na prática executivo de pôr em prática as ferramentas que ias ganhando. Esse trabalho que tu desenvolveste, por exemplo, no projeto Travessa da Ermida ou as curadorias independentes que foste inicialmente fazendo, os textos, essa fase inicial, como é que... Foi muito orgânico, espontâneo, ou seja, esse início da atividade, que é uma coisa que nós não controlamos por inteiro, nós dependemos de terceiros para que isso aconteça, foi muito espontâneo, como é muitas vezes neste meio, é espontâneo, mas resulta de uma coisa que eu acho que é muito própria deste meio, tu também, com certeza, sentes e sentimos todos, que é um meio onde os afetos e as afetividades são imprescindíveis, porque é um meio onde artistas, curadores, qualquer agente, autor, produtor, criador, se expõe muito, não é? E, portanto, o trabalho em conjunto com outros, e entre vários, exige, porventura, mais do que em outras áreas de atividade, umas afinidades entre pessoas que superam apenas só uma coisa pragmática, objetiva de relação profissional. E, portanto, uma primeira oportunidade de intervenção e de atuação no meio, que foi, no caso, o projeto Travessa da Ermida, surgiu precisamente através de relações que vinham de âmbito, não vou dizer pessoal, porque não é o caso, mas de um âmbito que não era estritamente profissional. E não foi... e não quero aqui com isto deixar bem isento que estas afetividades que caracterizam este meio o são da forma mais transparente e positiva possível, não é? Exatamente. Alimentam, sem dúvida, positivamente. E, portanto, as coisas acontecem meio por acaso e a um dado momento surgiu o convite. Portanto, não foi uma candidatura espontânea da minha parte, foi um convite que me foi dirigido, que eu não estava à espera, que me surgiu inesperado. Eu estava ainda a terminar o meu mestrado nessa altura e pronto, enfim. E o que é que essas... Porque, enfim, pelo projeto de Travessa da Ermida passaram muitas coisas diferentes, muitas propostas diferentes, muitos artistas diferentes, exposições com modelos e tipologias diversas. Tu sentes que esse período de tempo tão diverso, com uma regularidade de prática tão consequente, não é? Com intervalos tão curtos entre exposições, com... enfim, uma regularidade expositiva tão grande, um programa tão completo, sentes que de alguma forma também te permitiu, nessa fase inicial, ter perceber um bocadinho o terreno em que eu estou a querer movimentar-me, tem esta diversidade toda e, portanto... Totalmente, sem dúvida, ou seja, era um espaço muito peculiar, muito interessante, era um projeto muito interessante, sobretudo porque
a sua programação, que era antiga e muitíssimo anterior a mim. O espaço existiu, o projeto existiu durante muitos anos e antes da minha participação, mas era um projeto plenamente afirmado no contexto, não é? E, portanto, com a oportunidade de estar em contato com artistas e com criação de excelente qualidade. E a programação refletia isso, não há dúvida. E, ao mesmo tempo... Com uma escala pequenina, menos pesada do que a de uma instituição. Sem dúvida que sim, ou seja, ao mesmo tempo, pela sua independência enquanto projeto, com toda a liberdade de certo modo, poder experimentar ou oferecer a experiência, ou oferecer à experiência todo um conjunto, a abordagem aos projetos expositivos. Mas até mesmo antes disso, precisamente pela sua independência, fazia questão e por estar inserido bastante no contexto de circulação da arte em Portugal, fazia questão de tentar dar lugar a todos e, portanto, também foi implementado um programa, um protocolo com a Faculdade de Belas Artes, no sentido também de haver um período expositivo dedicado aos seus alunos. Portanto, a própria programação, que era sobretudo feita a convite, procurava abranger diferentes vocabulários artísticos, diferentes níveis de gerações, diferentes gerações, precisamente. E, portanto, pretendia ser o mais abrangente possível. Mas também com a possibilidade de produzir outro tipo de experiências para além simplesmente da exposição. Simplesmente, que não é simples, não quero diminuir, mas a exposição e a possibilidade de trabalhar com um artista ou com um determinado curador dava sempre lugar a outras coisas, conversas, um livro, não é? Havia também essa preocupação de pensar o projeto como um todo, que envolvia diferentes dimensões de relação com o público também. Sobretudo, sim, sem dúvida que sim. Na questão, por exemplo, da atividade editorial ou de documentação, o primeiro objetivo imediato e evidente é precisamente esse, do documentar e deixar documentado o que entretanto é feito. Porque serve, e essa documentação era distribuída para bibliotecas, era distribuída para faculdades e, portanto, serve também como material de pesquisa. A questão da programação de conversas, que muitas vezes surgia aproveitando o momento de divulgação ou o momento de lançamento dessas publicações, ou não necessariamente, havia casos de conversas que não estavam agregadas à edição, a um momento editorial, ao lançamento de uma edição, surgiam, sobretudo, enfim, para responder aos vários objetivos que elas encerram em si, captação de outros públicos, porventura não os públicos mais familiarizados e frequentadores de exposições, tentávamos de facto agregar para essas conversas outros públicos, com o sentido de sensibilizar para a importância da arte no nosso cotidiano e na nossa formação enquanto seres humanos. E essa sensibilização está, porventura, mais consolidada nos agentes e nos públicos que frequentam habitualmente os espaços artísticos e os projetos artísticos, que experimentam arte, e não tanto num público menos familiarizado. E essas conversas tinham também um outro objetivo que complementa a experiência da exposição. A obra de arte, quando é exposta, ela vai sofrer essa exposição, sofrer no bom sentido. De igual modo, uma exposição, portanto, não apenas a obra de arte, a exposição pode ser apenas uma obra de arte, ou apenas aqui também não é no mau sentido, ou pode ser um conjunto de obras, mas a exposição vai sofrer também, no bom sentido, pela troca de ideias, pelo debate que pode surgir numa conversa e, portanto, a exposição não termina da mesma forma como é encerrada, da mesma forma como uma obra que, a partir do momento em que quando sai do ateliê do artista e é exposta, deixa de ser a obra que era no ateliê do artista, como nós sabemos. Portanto, as conversas tinham toda essa
estas várias... Ambição também, não é? Estas várias aspirações. Estou curiosa também para perceber como é que tu foste desenvolvendo as tuas, porque nós todos vamos construindo as nossas estratégias, metodologias de abordagem, de relação com os artistas, interessa-nos mais a uns do que a outros o contacto direto com o artista e a visita ao ateliê, o acompanhamento do trabalho, relações mais continuadas no tempo. Há quem trabalhe de uma forma muito pontual para aquela exposição especificamente e, portanto, concentrar a sua atenção nesse momento. Contigo, como é que é? Tu já percebeste mais ou menos o que é que são as tuas... como é que tu constróis essa tua metodologia? Ou o que padrões é que encontras na tua forma de te aproximar dos artistas e das... Vou encontrando e digo isto porquê? E digo isto no gerúndio porquê? Porventura gostaria de fazer mais ou diferente do que faço num certo perfil de atividade, mas não consigo. Ou seja, entre a dedicação ao doutoramento, não é? Porque ele tem que ser feito também. Os trabalhos concretos, objetivos, que têm prazos para fazer, etc., impede-me de fazer um trabalho de fundo, ou tem-me impedido de fazer com a intensidade com que eu queria fazer um trabalho de fundo que eu acho que é essencial para um curador, que é um trabalho de fundo feito sem um objetivo concreto e específico. E, portanto, aí sim, sem dúvida, estamos a falar das visitas a ateliês, dos encontros, das conversas com outros curadores, com professores, enfim, com quaisquer agentes do pensamento e de criação, que eu gostaria de fazer com outra regularidade e com outra intensidade, mas enfim, pronto, o tempo também não estica e, como eu comentava, entre os projetos nos quais vou estando envolvido, projetos pontuais, que têm um princípio, um meio e um fim, mas têm prazos para ser cumpridos, onde já vou pondo isso em prática, mas de facto, coloco em prática, mas com esse objetivo específico, e o doutoramento, há sempre alguma coisa que vai ficando para trás, mas enfim, as coisas vão-se renovando, não é? Umas terminam, umas hão de terminar, outras hão de ser intensificadas. E quando consegues manter essa, não digo regularidade, mas enfim, quando consegues imprimir na tua semana, no teu dia, esse intervalo de tempo que consegues dedicar a um desses encontros, por exemplo, o que é que tu privilegias nesse encontro? É escutar? É lançar... Enquanto método, se eu vou ao ateliê de um artista, eu creio que isto é uma coisa que todos nós fazemos, todos nós que visitamos ateliês de artistas. Creio eu faço, eu exijo a mim próprio, de certo modo, acho que é a minha obrigação, meu dever, ir o mais informado já possível sobre o trabalho do artista. Essa informação eu recolho-a e faço-a por mim próprio, faço segundo a minha perspectiva e a nossa interpretação é nossa. Ela é aderente à intencionalidade do artista e à forma como o artista olha para si próprio e para o seu trabalho, será assim ou não. Esse encontro é o que eu acho que é mais interessante nas visitas a ateliês. Naturalmente passa por ver obras em particular. Estou a falar aqui do caso de, nessa hipótese de encontros que são pelo prazer meramente especulativo, da especulação, da divagação, e portanto acho que naturalmente passam por olharmos para obras, porque as conversas também nascem e sobretudo nascem a partir do trabalho, mas ter ideias pré-formadas, mesmo que seja precisamente para as questionar, eu próprio e o artista, isso parece-me que é o mais enriquecedor nesses encontros. Portanto, passa, de facto, por saber o que é o trabalho do artista, e uns nós sabemos porque acompanhamos mais de perto, outros há que fazer objetivamente um trabalho prévio, e enfim, e depois o que eu acho que é mais enriquecedor, quando essa visita não é feita com um objetivo específico,
é de facto o espaço o espaço e o tempo que é aberto para para descobrir, como se esse espaço e tempo fosse uma fissura, não é, que nos pode Falávamos há bocadinho, não é, desse espaço. Sim, sem dúvida. Pedia-te agora que falasses um bocadinho sobre essa experiência, uma vez que estamos também aqui no contexto de uma residência. Falámos há bocadinho à hora do almoço o quão importantes são os processos e os intervalos naquilo que é o tempo que decorre na carreira de um artista, estes intervalos específicos e estes períodos de residência em que há uma espécie de extração daquilo que é a sua rotina e o seu contexto diário de produção e não é? E em que te podes permitir a ti próprio predispor-te a tudo aquilo que ainda não sabes, estando num outro contexto. Perceber contigo como é que foi em primeiro lugar, o que é que te levou a pensar em ir fazer uma residência no contexto do Brasil, especificamente em São Paulo, e depois o que é que ela te trouxe, o que é que foste lá objetivamente, se tinhas definido algum programa para investigar especificamente lá, foi... A residência, como nós estávamos a falar, ou o fazer uma residência, no nosso caso, no caso do curador, é sobretudo, ou neste caso, foi uma residência que eu abordei do ponto de vista investigativo, é uma residência investigativa, eu não fui fazer uma residência para, no curso dela e em resultado, produzir uma exposição, foi meramente investigativa. A residência, como estavas a comentar, e muito bem, é um momento de pausa, não é? De suspensão, de extração da rotina, e precisamente porque é um momento de estranheza, não é? Enquanto momento de estranheza coloca-nos faz-nos mais disponíveis à descoberta, perdão. Isto não digo em antítese, mas em complemento a outros momentos muito favoráveis à descoberta e à criação, como são precisamente a rotina, não é? Aqui no caso da residência. Falávamos também dessa questão da repetição. Da repetição, fomos falando hoje também durante o dia. No caso desta residência, ela surgiu também novamente de forma espontânea e orgânica e por afinidades. O projeto Fidalga foi fundado e é liderado por um casal de artistas de São Paulo, Sandra Cinto e o Albano Afonso, artistas com carreira consolidadíssima no Brasil e não só. E eles têm uma relação muito próxima com Portugal e com várias pessoas em Portugal. E num momento deles de passagem, da Sandra e do Albano, de passagem por Lisboa, em que os conheci, e conheci-os porque acabei por escrever um texto para uma exposição muito informal na qual eles participaram, muito informal, ou seja, com o bom do informalismo, ou da informalidade. Enfim, gerou-se, uma vez mais, geraram-se afetos e, portanto, surgiu um convite para lá estar um período com eles. Como é que foi o meu processo antes e lá? Tu ias concretamente com uma intenção de pesquisar alguma coisa especificamente naquele contexto? Ou... Eu ia com a intenção de aproximar aquela pesquisa à minha pesquisa em curso para doutoramento de algum modo. Não com o sentido de aproveitamento, mas precisamente porque, como comentávamos há pouco, as coisas e os campos contaminam-se reciprocamente, não é? E, portanto, e não só, e a um dado momento, num processo de doutoramento, é quase inevitável que o que vais procurando e encontrando torna-se parte de ti. Portanto, é inevitável, não consegues fugir a que no resto da tua atividade não haja uma parte mais expressiva ou menos expressiva daquilo que já fazes. Em contexto de investigação para doutoramento. E, portanto, lá era o que me parecia natural. No entanto, o processo anterior, ou o período anterior a ir para lá, foi curioso, foi curioso, porque
eu estava plenamente claro entre mim e eles que eu não ia fazer não ia estar lá com o objetivo específico de produzir uma exposição. Portanto, segundo eles, eu ia lá para estar lá. E eu questionei-os mais que uma vez, mas quer dizer, o meu período estar aí, eu tenho que vos retribuir com alguma coisa da minha parte. E isso até foi um ensinamento, pelo menos para mim, porque eles disseram tão simplesmente: você só vem, só vem. E as coisas depois descobrem-se. E portanto, uma vez mais, nós, como falávamos hoje de manhã, estamos disponíveis para procurar o que não sabemos que vamos, procurarmos o que não sabemos que vamos procurar e o que sabemos que vamos encontrar. E portanto foi assim que eu fui para lá, na verdade. Portanto, totalmente aberto a what can go, can go. Eu, além de ter planeado uma agenda de visitas a ateliês de artistas locais de São Paulo, conversas com galeristas, conversas com diretores de instituições, eu não tinha mais nada planeado. E não sabia o que é que isso iria dar. Iria dar encontros, boas conversas e a partir daí não sabia mais. Depois, quando lá, e foi essencialmente isso que eu fiz. O que eu fiz foi encontrar-me com muitas pessoas e foi um prazer enorme. Foi muitíssimo enriquecedor a qualidade artística em São Paulo. Porque em São Paulo, bom, enfim, porque o convite veio do Projeto Fidalga, que fica em São Paulo, portanto... Ficaste esse período todo lá? Todo em São Paulo, período todo em São Paulo. Ainda pensei naquelas coisas do voo em Otim, etc., mas achei que era mais produtivo, não é? Ficar São Paulo, quer dizer, São Paulo não acaba, não é? São Paulo não megapólis. E portanto, foi muitíssimo enriquecedor. Fiz muita investigação, uma vez mais, como comentava há pouco, nesta prática de encontros. Naturalmente vou dispor para cada um dos encontros com alguma coisa já construída mentalmente. E portanto foi muito enriquecedor do ponto de vista da investigação, que é, como toda a investigação, como esta investigação, muito quase egoísta, porque serve para mim, sobretudo. Lá, do ponto de vista da materialização de alguma coisa, acabou só por se resolver e acabou por ajudar ao meu processo, através de uma coisa muito simples. Todos os residentes no Projeto Fidalga, sobretudo artistas, eu creio que talvez tenha sido, posso estar enganado, mas talvez eu tenha sido o primeiro residente não artista. Além de fazer o seu trabalho criativo e de produção, e que na maior parte dos residentes culmina numa exposição, o Projeto Fidalga, tal como a Rama, oferece oportunidades depois de expor aos artistas residentes. Mas para além disso eles produzem, no caso em concreto, produzem um opúsculo muito simples, uma coisa muito simples, um pequeno livrinho, 20, 24 páginas, que os artistas, com conteúdos que os artistas é que decidem. Alguns com fotografias das suas obras, ou em todo o processo, ou de matérias-primas que usam para não expor as obras, uma frase, um poema, alguma coisa. E eu pensei, bem, com o que é que eu trabalho? Só posso trabalhar com a palavra. E portanto, a partir daí as coisas começaram-se a esclarecer, a vir à superfície na minha mente, no sentido do que é que eu vou fazer. Pediram para eu fazer também uma edição dessas, e que eu fiz com muito gosto, e ajudou-me muitíssimo, porque acabei por compor, acabei por usar técnicas artísticas, nomeadamente apropriação e ressignificação de frases de outros. Ou seja, li muito sobre os artistas com quem estava em relação, e fiz colagem de texto, fiz colagem de partes de frases, e compus um texto extenso, extenso,
3 ou 4 páginas. Só a partir dessas apropriações. A partir dessas apropriações que eu compus de uma forma quase aleatória, sem pontuação, quase uma espécie de escrita fluxo de consciência, muito Jacques Kerouac e algo por aí, com o intuito de que esse próprio texto criasse uma ambiência. Portanto, importou-me tanto as palavras que escolhi, como a forma como elas se combinaram de uma forma aleatória, com o intuito de criar uma ambiência ao leitor. E, portanto, do ponto de vista do o que eu produzi objetivamente foi este desdobrável, com muita investigação que o exige. De base para poderes produzi-lo. E essa publicação existe, há uma edição que é distribuída? O Fidalga tem-nos disponíveis e distribui em São Paulo. Eu trouxe comigo uns quantos e podia ter trazido hoje, claro, e esqueci. Para nós mesmos, sim. Sim, mas eu farei cá chegar. Muito bem. E nessas decisões que tu tinhas tomado, iniciais, esse esquema que tinhas definido de visitas que querias fazer, artistas com quem querias falar, trabalho que querias ver em contexto de ateliê, galerias, enfim, essa seleção foi feita, disseste tu, muito egoisticamente, não é? Em função daquilo que eram os teus interesses e que serviam o teu território de investigação. Mas e o que é esse território de investigação? Consegues mais ou menos dar-nos assim umas pistas sobre o que são as questões que estás a trabalhar no teu doutoramento? Ou a partir de que pressupostos estás a abordá-las? Consigo, sem dúvida que sim, com todo o prazer. Como nós comentávamos há pouco, numa das conversas com os artistas, interessa muito a obra de arte, e a partir daqui o meu pensamento expande para a exposição enquanto experiência, portanto, a experiência da obra de arte ou a experiência da exposição. Interessa muito a obra de arte representacional, precisamente, portanto, a obra de arte que não representa, ou em que, digamos, a dimensão representativa não se sobreponha à dimensão presentativa. Portanto, a obra de arte que é a experiência, e portanto que o é em si. E ao sendo em si, a relação com quem a experimenta abre-se a um potencial por explorar, um potencial indeterminado, que eu acho que é muito enriquecedor para quem experimenta. E, portanto, aqui do ponto de vista da curadoria e do cuidador e do cuidado, há um cuidado também pelo experimentador da exposição, sem nunca ferir naturalmente a matéria-prima do curador, que é o trabalho dos artistas, não é? E, portanto, sem nunca subverter, sem nunca violentar, exatamente. Aliás, é precisamente a não imposição do discurso que me importa como lugar de princípios, lugar de energia em potência. E, portanto, é precisamente de não imposição de discurso. E aí, de discurso curatorial, inclusivamente, não é? E, portanto, do caso da residência em São Paulo, ou no caso das obras de arte que me despertam o olhar e com as quais eu me sinto mais ligado, afetivamente mais ligado, interessa-me precisamente a situação do desconforto. Quase como que em oposição ao juízo do belo, não é? Que é o belo é mais do que o prazer e a agradabilidade. O belo é, dizia Kant, enfim, o belo é a adesão entre uma ideia e uma experiência sensorial, não é? Daí um juízo. O belo é um juízo. E é este encontro, esta adesão entre uma ideia e uma experiência sensorial. E o belo é desagradável, não é? Interessa-me a mim o lado do desagradável, por assim dizer, do desconforto, porque esse desconforto é rico. Como dizias há bocadinho, não por via dessa representação do desconforto,
mas por via desse território quase sem pistas, Por não é? via da própria experiência dele e da própria vivência do desconforto. E, portanto, há aqui uma espécie de posicionamento no pensar o impensado, ou sentir o insentido, por assim dizer, se é que se pode dizer. E quando pensas, ou quando te propões a conceber uma exposição, por exemplo, no caso desta exposição que está agora no guia, a partir de um espólio que já existe, que tu já conheces, que já sabes qual é, quando partes para um destes projetos, pensas, obviamente, a partir dessas premissas que acabaste de enunciar, mas preocupa-te, sendo uma exposição coletiva, preocupa-te que essa dimensão possa estar mais em risco, ou seja, essa dimensão da imposição de um discurso possa estar mais em risco do que no caso de uma exposição individual, onde, digamos que a questão da identidade da obra está mais definida, ou mais, à partida mais... Não, preocupa naturalmente, não é? Quer no caso de uma exposição individual, se estás a trabalhar com obra, portanto, no caso da exposição de Abrantes, estás a trabalhar com obra existente. E, portanto, o trabalho curatorial é, à partida, ou pode parecer que é muito mais individual do curador, não é? Ou em oposição a ou menos dependente, poder-se-á pensar, não é? Menos dependente dessa relação com o artista. Sem dúvida. Em oposição a uma exposição de obra inédita que está a ser produzida e em que o artista trabalha mais ou menos intimamente com o curador, consoante os casos, não é? Porque nós sabemos que até mesmo nesses casos há muitas variantes que a prática curatorial e que a relação entre o curador e o artista adquire. Estamos a trabalhar com obra existente. Há naturalmente um trabalho feito em solitário e que no caso desta exposição foi feita entre mim e Catarina Mel, portanto era uma co-curadoria. E portanto fizemos muito em conjunto nós não nos conhecíamos, eu e a Catarina Mel, mas houve muito rapidamente um encontro espontâneo. Como é que surge essa? Através do próprio Fernando. Foi ele que sugeriu? Através do próprio Fernando Figueiredo Ribeiro. Foi o colecionador que sugeriu esse trabalho em conjunto. Mas, portanto, houve um trabalho feito de forma, afirmando-se bastante autónomo, inicial, de ter uma primeira ideia da exposição, não só, e quando digo ideia de exposição, é do que é que queremos fazer e com o que é que queremos fazer, com que obras é que queremos fazer, e isso depois foi tudo partilhado com cada um dos artistas, no sentido de não só de sermos questionados nas nossas ideias, como de sermos enriquecidos e partilharmos as nossas ideias, não é? Portanto, haver esse trabalho recíproco. Dialógico. Sim. E como é que aconteceu essa... Como é que foi para ti trabalhar com outra pessoa na co-criação de uma exposição? Foi a primeira vez que isso aconteceu para ti? Foi a primeira vez, sim, nunca o tinha feito. Foi uma experiência, foi uma belíssima experiência. E essa partilha acontece, como dizias, desde o primeiro momento, não é? Desde começar a definição daquilo que são eventualmente o nosso foco de interesse neste caso particular, a seleção das obras e depois também na montagem estiveram os dois. Sim, sempre em articulação. Conjunto. Sempre em conjunto. E sim, tudo feito em conjunto, sendo que o ponto de partida para a exposição foi, até mesmo antes de começarmos a ver obras e a aceder a obras, e foi por acaso, enfim, quer dizer, podia ter surgido após começarmos a ver obras, que muitas vezes as coisas são assim, não é? Olhamos para certas obras e são elas que nos despertam para um caminho, não é? Que são elas que nos lançam num caminho. Neste caso em particular, não foi isso, poderia ter sido, mas foi uma intenção do colecionador, do Fernando Figueiredo Ribeiro, de que queria mostrar obras em papel nesta coleção. Ou seja, havia já esse encaminhamento, por assim dizer. E a partir daí, de uma forma muito, enfim,
uma reflexão que tem que se dar também ao acaso, no fundo, ou tem que se dar... Ou a intuição, ou... Sim, tem que se deixar levar uma reflexão consciente, voluntária, propositada, mas tem que se deixar ser levada pelo vento, traz-nos às vezes ideias de repente, que eu costumo dizer, daquelas que surgem no semáforo vermelho, enquanto aguardamos. Não se conseguem contornar, tem que se agarrar. E isso, sem dúvida, e no caso desta exposição surgiu, quase do ponto de vista da linguística, uma reflexão sobre o que é que obras em papel significa que são em papel suporte ou em papel matéria. Pronto, e a partir daí a exposição começou. Neste caso em particular, esta reflexão surgiu de foi trocada com o outro e portanto, neste trabalho em conjunto, não quer dizer que as coisas aconteçam a ambos, como tu sabes, não é? Não acontecem ambos ao mesmo tempo, mas há depois o que há uma provocação mútua. Há uma provocação e uma alimentação mútua. Um pega numa coisa, entrega e recebe reprocessada. Não é? Sim. E em relação à seleção de obras que estão na exposição, eu não vi ainda a exposição, portanto não consigo falar sobre qualquer tipo de experiência tendo estado nela, porque não estive. Essa construção da exposição, imagino que vocês instalaram a exposição numa daquelas salas ou nas duas. Nas duas. A exposição tem algum tipo de fio narrativo, de sequência narrativa por onde se deve começar para a visitar? É permeável a uma deambulação mais ou menos livre? Foi nossa intenção que não houvesse, ou seja, para privilegiar a criação de uma situação, foi nossa intenção que não houvesse um necessário fio condutor narratológico da exposição. Tanto que ela ocupa as duas salas e, como tu sabes, ambas as salas têm portas de acesso e não há uma entrada e uma saída. Nós pedimos, inclusive, para que isso fosse indicado aos visitantes. A entrada é a saída. A entrada é a saída e a saída é a entrada. E começar a visitar a exposição do nosso ponto de vista, e foi isso que nós tentámos fazer, ver a exposição começando de um lado ou começando do outro lado. Nós tentámos que a experiência, que a situação criada e que a experiência seja a mesma. Portanto, demos prioridade e interessou-nos, sobretudo, criar um ambiente de reflexão, um ambiente sensorial, criar uma ambiência e que, de certo modo... E respeitaram o princípio da presença de obras de arte em papel ou sobre papel? Foi essa determinação foi cumprida? Isso, ainda que pudessem ser esculturas, instalações, todas as desenhos. obras todas as obras têm papel, sendo que pode ser até o elemento menos importante da obra. Vem-me aqui a ideia, talvez a obra que esteja mais distante do papel enquanto elemento preponderante seja a obra da Cecília Costa, que é uma composição em que ela emprega frascos de vidro, 46 ou 48 frascos de vidro, e cada um contém uma placa de PVC e no PVC uma plaquinha. Frascos de vidro parecem frascos de compota, ou, enfim, com essa dimensão e com essa relação ou ligação ou invocação de uma coisa tão cotidiana quanto um frasco de compota. E dentro têm uma placa de PVC, muito pequena, do tamanho da palma da mão, com papel colado, onde está um traço. E quando compostos os frascos, de certo modo, surge uma imagem desse traço. O papel ali é tão importante componente, porque é o que permite escrever o traço que vai fornecer a imagem final, mas do ponto de vista da preponderância da matéria é o que tem de despeso. Claro. E o título?
Fala-nos desta ideia da dobra. Há bocadinho falávamos sobre isso também. Há pouco falávamos da dobra. Eu percebi que também já estavas a aproximar-te dessa. Já, enfim, o título surge porque o papel assume ali, tem dois seres. O papel é duas coisas, é suporte e é matéria. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu ser, no fundo, é dobrado. Dobrado no sentido de duplicado. E, portanto, do 1 passa a 2 e do 2 passa a muitos seres. Que uma coisa, o papel ou qualquer outra coisa da nossa relação no mundo, pode ter. Falávamos disso, não é? Dessa condição generativa que a dobra permite. Precisamente. E no fundo o que está a dobrar ali, ou que nós pretendemos dobrar, é não só o ser do papel, mas o ser ou a experiência do espectador. E, portanto, voltamos aí à questão da imprecisão do discurso, para realçar que o ser das coisas, no caso o ser do papel, provém sempre do ser humano. E, portanto, da multiplicidade de relações que é possível serem geradas ou fazer gerar, e que todo o processo de significação vem não apenas do que está na obra, mas vem dessa relação. Portanto, no fundo, a questão da dobra que chama e que traz. Chama o que está longe e traz para próximo, precisamente esta relação que gera significado. O significado não está adquirido, não está pré-adquirido, não está pré-imposto, ele surge naquela experiência. E a exposição está até quando? Lembra-nos? 29 de junho. Ok, então ainda é visitável até ao verão, ainda temos tempo para ir visitar. Terminava perguntando-te o que é que tens em mãos neste momento, que projetos tens em mãos. Já me falaste há bocadinho que o doutoramento agora é uma prioridade. Sim. Enfim, vão sempre surgindo coisas pontuais que resolvemos no bom sentido, que produzimos, que criamos no bom sentido com alguma brevidade, e portanto aí, enfim, refiro-me àquelas atividades, como dizer, frequentes, produção de texto, etc., que vão sempre surgindo. Tenho uma exposição coletiva prevista para novembro deste ano, sobre a qual não tenho ainda nada para dizer, ainda não comecei a preparar, vou começar agora a preparar, portanto vou inscrevê-la na minha rotina. Onde é que vai ser? Ela não foi divulgada, portanto não sei se posso. Keep it. Quer dizer, não acredito que seja nenhum segredo, mas acho que também não deve ser o primeiro a divulgá-la. Mas vai ser uma exposição coletiva em novembro. Tenho uma outra individual para preparar também para fevereiro, que também é uma exposição que vai ser exigente. Mas sobretudo, portanto, desde enquanto grandes projetos que eu quero começar a antecipar desde já, mas equilibrá-los efetivamente com a conclusão do doutoramento que eu ambiciono que ocorra no próximo ano. Muito bem, muito bem. Ok, obrigada. Não sei se tem alguma questão aqui que queiram colocar. Não? Não. Ok. Obrigada, Ricardo, foi ótimo este insight também, podemos ter mergulhado um bocadinho no teu percurso e perceber as coisas que te inquietam e esses assuntos todos que fazem com que te desdobres também de múltiplas maneiras na tua atividade. Obrigada, e obrigada por nos teres acompanhado hoje o dia todo, foi um gosto, e obrigada a todos. Para o próximo mês provavelmente voltaremos com outro convidado e com uma outra conversa aqui no Instagram da Rama. Obrigada. Obrigada.